Meus irmãos, nós por acaso cremos que existe algum tipo de guerra entre duas divindades, e eu falei divindades, uma boa e uma outra má? Nós cremos que demônios têm poder e podem fazer o que querem? Nós cremos que eles podem vencer o Senhor em ao menos alguma batalha? Temos medo dos demônios? Vejamos mais um registro na Santa Palavra de Deus de um encontro entre Jesus e demônios, conforme registrado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 8, a partir do verso 28, quando a Santa Palavra nos instrui da seguinte maneira: E tendo chegado ao outro lado, a região de Gadara, saíram-lhe ao encontro 2 homens dominados por demônios, vindos dos sepulcros. Eram a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. De repente eles puseram-se a gritar, dizendo: O que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui castigar-nos antes do tempo determinado? E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios suplicaram-lhe, dizendo: Se vai nos expulsar, mande-nos, para que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes ordenou: Ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, e instantaneamente toda aquela manada se atirou no mar por uma encosta e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, relataram tudo o que acontecera aos endemoniados. Diante disso, todos os moradores da cidade saíram para se encontrar com Jesus, e assim que o viram, suplicaram-lhe que fosse embora para outro território. Até aqui. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração. Curve a sua cabeça. Vamos orar juntos. Da lute in Domini. Senhor Deus, nosso Pai, ilumina-nos através do Teu Santo Espírito. Ilumina as nossas mentes, os nossos corações. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim, das minhas debilidades. Senhor, que eu não venha atrapalhar o poder, a doçura e a glória do Teu Santo Evangelho. Que não venha também a aparecer, mas que simplesmente o Teu nome, o Teu poder e a Tua glória resplandeçam aos nossos olhos, aos nossos corações, às nossas mentes nesta manhã. Glorifica o nome do Teu Filho em nosso meio. Ilumina os nossos corações para que a Tua palavra semeada possa crescer, vingar, frutificar, e que os nossos comportamentos possam ser alterados pelo poder do Teu Santo Espírito, para que vivamos para a glória do Teu santo nome. Pedimos essas coisas, Senhor, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, um teólogo escreveu o seguinte: o conceito de seres espirituais malignos praticamente desapareceu da consciência da comunidade cristã. Por quê? Ele questiona. E ele diz que crê que o motivo principal é o fato de a igreja ter sido secularizada por completo. Então, em muitos locais, em muitos lugares, os demônios são tidos simplesmente como algo mitológico, algo que não existe, uma personificação do mal, mas mitológica. Contudo, é comum nós encontrarmos uma outra visão. É comum nós encontrarmos entre aquelas pessoas que creem em demônios duas posições tanto errôneas quanto opostas. Para uns, eles podem ser e devem ser entrevistados, ordenados, combatidos em batalhas espirituais circenses. Para outros, não se deve nem falar no coisa ruim,
pois eles têm medo, eles têm pavor, como se o diabo fosse um tipo de Deus menor, mas ainda uma divindade que pudesse destruí-los a qualquer instante, ou até mesmo tivesse poder para vencer a batalha cósmica contra o único e poderoso Deus de todo o universo. Irmãos, nós temos que entender e temos que crer e temos que saber que o diabo é uma criatura limitada, derrotada e condenada. Jesus, que possui todo o poder nos céus e na terra, já o venceu na cruz do Calvário. O diabo hoje encontra-se amarrado e limitado em sua ação. E os seus dias de maldade e oposição estão todos contados e escritos nos livros celestiais. Condenado, assim como um prisioneiro condenado à pena capital, ele simplesmente aguarda o cumprimento da sentença que já foi proferida há muito tempo. Meus irmãos, ele não pode atrapalhar uma oração de um crente a Deus, e Deus não depende da nossa oração para prevalecer sobre o inimigo. Sim, o diabo existe. Sim, ele é muito mais poderoso e muito mais inteligente que qualquer um de nós. Nós não devemos brincar com ele, e conforme o ensinamento da Escritura, nós não podemos nem ao menos tentar enfrentá-lo de igual para igual, como muitos ensinam. A Bíblia nos ensina, todavia, que ele não pode nos tocar, como João deixa muito claro na sua primeira epístola, que nós devemos resistir a ele, e ele fugirá de nós. E como Judas deixa escrito e explícito, nós devemos pedir para que o Senhor o repreenda, e é o Senhor que o repreende, porque ele se submete ao Senhor e não a nós. Nós precisamos compreender quem é o Senhor a quem nós servimos e que nós dizemos crer. A sua autoridade, o tamanho do seu poder. Meus irmãos, o nosso Deus poderia destruir o diabo hoje mesmo se isso o glorificasse, mas ao invés de matá-lo simplesmente, Cristo morreu na cruz do Calvário para matar o poder da morte e envergonhar o diabo e os demônios publicamente. O Filho se tornou carne e sangue, dizem Hebreus, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo que tinha o poder da morte. João, ele exulta em Apocalipse dizendo o seguinte: esse enorme dragão, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com os seus anjos. Eles, nós, a igreja, o derrotaram pelo sangue do Cordeiro. Portanto, alegrem-se, ó céus, e vocês que habitam nos céus. Sobre a terra e o mar, porém, virá terror, pois o diabo desceu até vocês com grande fúria, mas sabendo que lhe resta pouco tempo. Meus queridos, aprove a sabedoria divina nos resgatar, humilhando o diabo pela cruz do servo sofredor. Cristo Jesus, nosso Senhor, a semente da mulher, o descendente de Abraão, que esmagará por fim a cabeça da serpente debaixo dos nossos pés, nós que somos o seu corpo místico, cuja cabeça foi ferida no calcanhar. Paulo nos diz que em breve o Deus de paz esmagará Satanás sob os pés da igreja, sob os pés de vocês, ele escreve aos Romanos. Na última oportunidade, nós respondemos a pergunta dos discípulos: quem é esse que é obedecido pelos ventos e pelos mares? E após estabelecermos que o Filho do Homem é o Filho de Deus, nós vimos como aplicar essa doutrina nas nossas vidas, quando nós é que somos fustigados por todo tipo de tempestade. Hoje nós veremos que nem mesmo uma legião inteira de demônios pode impedir que o Filho de Deus salve quem Ele quiser.
Nós veremos que os demônios não podem fazer absolutamente nada sem a permissão do Senhor, e que Jesus pode fazer aquilo que os homens não podem fazer. Por fim, em vista das maravilhosas demonstrações de autoridade e poder, nós veremos que o Pai quer que nós tenhamos confiança plena em Cristo como nosso suficiente Salvador. O registro dessa porção bíblica, além de ser mais um testemunho respondendo àquela pergunta anterior, quem é este? É novamente, meus irmãos, uma fonte de refrigério e de consolo. Notem que o Senhor Jesus, após despir-se da sua glória primeira e antes mesmo de ter sido glorificado após a ressurreição, sempre foi e continuou sendo Deus Todo-Poderoso, obedecido por toda a criação, temido por todas as criaturas, inclusive homens e demônios. Nós temos, portanto, mais um testemunho cristológico que demonstra a autoridade do Filho do Homem sobre as forças do mal. Em Marcos está registrada uma pergunta dos homens: que ensinamento novo é esse? Como tem autoridade? Até os espíritos impuros obedecem às ordens dele. Todavia, infelizmente, meus irmãos, nós compartilhamos algumas características das pessoas neste relato. Nós não compreendemos de fato quem é Jesus. Nós nos preocupamos mais com prejuízos que este poderoso Senhor pode nos causar. Nós não temos sido empáticos com aquelas pessoas que necessitam de libertação dos seus próprios demônios e pecados, e muito menos temos nos alegrado quando eles são libertos. Nós devemos responder ao texto com admiração ao Senhor, admiração e temor por sua autoridade e poder, e devemos responder ainda com confiança plena na sua divindade. Por isso, em primeiro lugar, vejamos o texto. A razão principal de Jesus atravessar o lago, como eu já disse, não era apenas descansar, mas havia um motivo mais nobre. Foi para libertar esses dois homens que eram dominados por demônios. 3 evangelistas foram inspirados a registrar essa história, e somente isso já deveria chamar a nossa máxima atenção para o evento. Mateus é o relato mais sucinto e Marcos o relato mais detalhado. Mateus ele informa aonde que viviam esses homens. Marcos e Lucas relatam o desejo deles, depois de libertos, de seguir o Senhor. E apenas Marcos informa que após o Senhor negar que eles o seguissem e comissionar como mensageiro, que toda a região onde ele foi ficaram maravilhados com o seu testemunho. Esse milagre ele ocorre numa região chamada Decápolis. Decápolis significa 10 cidades, e eu vou me reportar até o final como 10 cidades, sendo Decápolis. Esses homens, eles moravam nas sepulturas, e quando você imagina isso, imagina aquelas cenas de filme de zumbi, com aquelas sepulturas velhas, né, na grama, ou as nossas gavetas de hoje em dia. Essas sepulturas eram câmaras escavadas nas rochas dos montes, com 2 salas. Então dava trabalho para fazer, e eram em rochas, não eram debaixo da terra. E, por causa disso, elas serviam para a proteção das intempéries do tempo. A dominação demoníaca era tão poderosa que o texto diz que ninguém arriscava passar por perto dessa região. Diz que esses homens andavam nus e já haviam sido aprisionados até mesmo com correntes, despedaçando essas correntes. Ninguém podia amansá-los. Eles eram intratáveis, o termo grego diz duros, intratáveis, perigosos e violentos. Contudo, ao verem Jesus, eles correm na direção dele e, prostrados, confessam ser ele o Filho de Deus. Eles questionaram Jesus com uma expressão idiomática que literalmente pode se traduzir assim: o que temos nós e tu?
sugerindo que entre as duas partes, entre os demônios e entre Jesus, não havia nenhuma relação comum. Jesus, conforme registrado em Lucas, ordena que esses demônios saíssem, e eles então imploram para que não sejam mandados embora daquela província. Ao dizerem, se vai nos expulsar, eles aceitam em submissão à ordem do Senhor e suplicam, rogam para serem mandados para uma manada de porcos que se alimentava aos arredores. Jesus permite isso, e esses porcos, tomados pelos espíritos imundos, atiram-se ao mar por uma encosta íngreme, morrendo então nas águas. Notem que essa região é uma região pagã, porque tanto o consumo quanto a criação de porcos eram proibidos pela lei. As pessoas que cuidavam desses porcos, elas fugiram assustadas com o que viram, e chegando à cidade anunciaram aos habitantes tudo o que havia acontecido, tanto com os endemoniados quanto com os porcos. E os habitantes dessa cidade saem para encontrar Jesus. Lucas e Marcos afirmam que eles encontram, além de Jesus, aquele homem anteriormente tão poderoso e assustador, possesso por demônios, agora assentado aos pés do Senhor, vestido e em perfeito juízo. E diante do temor deste homem, de Jesus, o temor que tiveram para Jesus, quem é este que até os espíritos imundos se submetem? E diante do prejuízo que sofreram, o povo então suplica para que Jesus abandone aquele território. Depois devemos observar uma coisa: será que é Gadara? Será que é Gerasa? Será que é, como no meu texto, Gergeseno? Há essa discrepância entre os nomes. O local, ele parece ser um distrito de fato chamado Gerasa, mas localizado num ponto central da margem leste desse lago onde eles atravessaram, e que era controlado pela cidade de Gadara. Gadara é uma dessas 10 cidades de Decápolis e funcionava como um tipo de capital regional, para vocês entenderem, mas são povoados, pequenos povoados, mas tinha sua influência. Depois, com o tempo, foram descobertas moedas gadarenas, apresentando navios, dando suporte à informação de que o território se estendia até as margens do lago. Aonde eles presumem que seja esse local, foram encontrados nas encostas tumbas antigas. Então, o testemunho textual e essas informações que eu trouxe para os senhores favorecem que o ocorrido foi então em Gadara. O ponto importante não é o nome do local, mas o ponto importante é que Jesus estava na região das 10 cidades, uma localidade predominantemente gentia. E assim, o rei, ele demonstra que o seu reino não é local, mas é universal. Ele demonstra ainda que legiões demoníacas, mesmo em território gentílico, estão sob a sua total e plena autoridade. O texto nos ensina que as boas novas são levadas aos gentios, demonstrando mais uma vez que o ministério de Jesus contempla toda a terra, não estando limitado apenas aos judeus. Assim como também nós vemos que a oposição ao nosso Senhor não é exclusividade dos judeus. Depois nós devemos responder ainda mais uma questão do texto. Eram 1 ou 2 homens? Essa aparente contradição, que na realidade é uma discrepância entre os relatos, tem feito a alegria dos críticos da Bíblia, que querem com essas coisas, com essas pequenas discrepâncias, inutilizar todo o texto. Boa parte dos eruditos defende uma resolução muito simples. Um dos dos 2 endemoniados, impressionou mais Marcos e Lucas, enquanto que Mateus relatou ambos. Notem o seguinte: quando um entre 2 homens é mais proeminente ou notável, não é incomum ser citado apenas um.
Se você for, por exemplo, no aeroporto e encontrar uma celebridade, você vai voltar e vai dizer que encontrou fulano de tal. Você não vai dizer, encontrei fulano de tal e o seu segurança. Você não vai dizer isso, mas o segurança estava lá. Seja essa proeminência pelo estado pior, talvez um deles fosse mais violento, ou talvez apenas um deles quis acompanhar o Senhor. Apenas um dos homens eram suficientes para o propósito em vista dos demais evangelistas. Por isso registraram apenas um, enquanto Mateus registra os 2. Há, meus irmãos, uma lei matemática fundamental que reconcilia essa aparente contradição. Notem, aonde há 2, há sempre 1. Isso não tem exceção. Para ter 2 tem que ter 1. Para ter 2 tem que ter 1, sempre. Vamos ilustrar isso. Talvez eu pudesse dizer para os irmãos assim, apesar que seria mentira, porque o presbítero Diego nunca se atrasa, mas eu pudesse dizer para os irmãos assim: olha, o Diego chegou atrasado à minha casa, e a minha esposa dissesse o seguinte: não, o Diego e a Beatriz chegaram atrasados. Ou então nós pudéssemos dizer o seguinte: ontem, meus irmãos, eu vi o Diego no centro. E aí a minha esposa dissesse: ontem nós vimos o Diego e a Beatriz no centro. Será que alguém estaria mentindo? Será que havia contradição nisso? Não. Em segundo lugar, meus irmãos, meus amigos, vamos ver o inimigo. Vamos ver a opressão demoníaca nessa situação. O diabo tem poder de transformar e transtornar o homem. Antes o nosso Senhor enfrentou um mar bravio e agora ele enfrenta um homem atormentado no seu íntimo por uma legião de demônios, como se fosse uma fúria implacável de uma tempestade. Os demônios, eles desumanizam as pessoas. Eles estavam afastados do convívio familiar, vivendo num lugar tido como imundo e assustador, as sepulturas. Eles estavam mortos espiritualmente e em companhia de outros mortos. Os demônios, eles brutalizam as pessoas. Esses 2 homens, eles andavam nus, feriam-se com pedras, gritavam, uivavam, eram extremamente violentos e ninguém podia passar por aquele caminho. Vemos também a derrocada do diabo. Vemos que a tirania de uma legião de demônios é imediatamente transformada em submissão suplicante. Eles imploram para não serem atormentados. Apesar de sua quantidade, da sua fúria, do seu escárnio, da sua violência, eles sabiam que a sua sentença para o juízo final já foi promulgada. E a pouca liberdade que possuíam, era isso que pleiteavam, pois eles insistem em não serem lançados no abismo antes do tempo. Há um detalhe interessante no texto. No grego, existem 2 termos que podem ser traduzidos como tempo, mas ambos têm um significado muito diferente. Um desses termos designa o tempo comum, uma sucessão de tempo, indo do passado para o futuro. E o outro termo, que é o termo que é utilizado aqui, vieste nos atormentar antes do tempo, indica um momento especial ou um tempo específico para que um evento ocorra, algo que já está marcado, algo que é um evento. Então nós podemos afirmar que aquele glorioso dia será um dia histórico, já anotado, já marcado há muito tempo, desde antes da criação do mundo. Em terceiro lugar, vejamos a doutrina. Jesus, ele pode fazer o que homens não podem fazer. Aqueles que foram transtornados pelo poder do diabo encontram paz pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles eram perigosos, mas agora eles encontraram alguém muito maior e muito mais digno de temor. O povoado viu aqueles homens que eles temiam antes, agora sentados, vestidos em perfeito juízo, e também ficaram com medo. Somente o Senhor tem poder para libertar alguém do poder do diabo. Jesus, ele veio libertar os cativos. Quantas pessoas não podem fazer o que desejam por impedimento de forças pecaminosas que lhes tiram a liberdade?
Podem talvez não estar possessos, mas têm sido derrotados na luta contra o pecado. Soldados que foram comissionados pelo nosso general e que foram abastecidos com talentos têm sido inutilizados pelas ofertas do mundo. Somente o Senhor pode libertar alguém do poder do pecado. Nós vemos o que a sociedade podia fazer por esses homens e é o que ela pode fazer até hoje. Ela pode apenas reprimir, isolar ou desprezar. Meus irmãos, nenhuma instituição humana tem poder para transformar uma pessoa, por mais que muitas delas realizem excelentes trabalhos. Elas podem libertar pessoas de vícios, elas podem libertar e suprir pessoas do abandono, mas somente o nosso Senhor Jesus Cristo é que pode transformar alguém e libertar alguém do poder do pecado. Vemos ainda que o Criador tem toda a autoridade sobre todas as criaturas. Nós temos aprendido que Cristo tem todo o poder sobre as enfermidades, sobre as circunstâncias, sobre ventos, sobre mares, e agora vemos que Ele tem também sobre todas as criaturas. O nosso Senhor possui as chaves do inferno e os demônios lhe estão sujeitos. Meus irmãos, é maravilhoso nós percebermos que os demônios reconhecem que não possuem autoridade, nem mesmo para atormentarem porcos, caso o Senhor não permita. Notem que eles podem gritar contra a igreja de Deus, eles podem planejar muitas coisas, eles podem executar algumas grandes maldades que nascem do seu ódio às coisas de Deus. Todavia, eles não podem tocar em um pelo de um porco sem autorização de Jesus. Eles têm grande poder, mas o seu poder é limitado por aquele que é maior do que todos. Somente Cristo tem todo o poder sobre os céus e a terra. Um pai da igreja escreveu que o diabo sabe que não tem em si mesmo poder para agir, pois não é por virtude de si mesmo que existe como espírito. É uma criatura, é um ser criado e é uma criatura condenada. Os demônios não pedem perdão, os demônios não têm chance de arrependimento. Os demônios aqui não estão clamando por perdão, mas eles estão pedindo para não serem torturados antes da hora. Eles não estão pedindo para que essa hora passe, mas para que não sejam torturados antes do tempo. Notem que eles não possuem qualquer esperança de vitória e sabem que o seu dia de julgamento já está marcado. Eles sentem o poder de Jesus como um prenúncio dos tormentos que eles estão condenados a sofrer eternamente. A própria expulsão dos demônios é um testemunho escatológico. A atividade demoníaca, ela está sob controle limitador de Deus. E em breve eles receberão a condenação que há muito foi proclamada. O reino de Deus, ele estava nesse momento alvorando, nascendo. O próprio Jesus, mais à frente em Mateus, vai dizer o seguinte: se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus chegou até vocês. Depois nós vemos que esses homens não foram até Jesus, mas Jesus, movido por compaixão, é que foi até esses homens. E não tem sido assim, meus senhores. Como é que o Evangelho chegou até nós? Cristo foi até eles, enfrentando uma tempestade para chegar lá. Assim é a graça do nosso Deus. A graça vem àqueles que estão mortos e aprisionados pelo pecado, e nada pode parar a benevolência do nosso Deus. Nenhum poder pode esconder os eleitos do Deus Salvador. Nenhuma tempestade ou demônio pode impedir o gracioso vento do Espírito Santo de soprar vida àqueles que pertencem ao Senhor. Vemos ainda o objetivo dos demônios, que é destruir. O texto ensina pelo destino dos porcos qual é a intenção dos espíritos imundos.
Meus irmãos, há um só Criador, mas há muitos destruidores. O inferno nunca se sacia. Destruir é o seu negócio. O pai da mentira e os seus demônios têm o objetivo de matar a criação perfeita de Deus. Se nós olharmos para a arte, a natureza, a música, a moda, os padrões morais, os padrões de beleza, o noticiário, todos eles servem como testemunha desta sede destrutiva. Aprendemos ainda que o homem não regenerado sempre rejeitará o Senhor. Em muitos lugares, pessoas motivadas pelos mais diversos interesses trouxeram os seus doentes e os seus endemoniados aos pés do Senhor para serem curados. Mas este povo aqui testemunhou um poderoso milagre, mas não glorificou a Deus, não se alegrou com a restauração destes homens, não entenderam que aquele que estava ali, que poderia salvar estes homens, também poderia aliviá-los dos seus males. Indignaram-se pela perda material e buscaram então afastar o Filho de Deus do seu povoado. Talvez essas pessoas pensassem apenas nos porcos, talvez pensassem no seu prejuízo e no risco de mais perdas. Quem sabe eles pensassem e temessem o poder terrível e perigoso deste homem, deste Jesus, que dominava aqueles que antes infernizavam a vila. Mas o que nós temos certeza é que eles mandaram embora o caminho, a verdade e a vida. Mas, para a glória de Deus, aprove ao Senhor não desistir desse povo, provendo no seu tempo um missionário especial para levar a palavra até eles. Depois aprendemos que a doutrina da salvação bíblica, ela difere dos pressupostos humanistas e ambientalistas do nosso tempo. Qualquer ideologia moderna criticaria a ação de Cristo sob a perspectiva de crueldade com os animais. Nós poderíamos até questionar por que Jesus permitiu que os demônios entrassem numa manada tão grande e que perdessem todos eles a sua vida. E o prejuízo daqueles homens, dos proprietários desses porcos. Mas para responder isso profundamente, seria necessário todo um estudo de teodiceia bíblica, o estudo da justiça de Deus conforme registrado na Bíblia, diante do sofrimento humano, das doenças, das catástrofes, etc. Mas esse não é o objetivo de Mateus aqui, e muito menos o meu. Todavia, vejamos, conforme o texto nos ensina, alguns motivos que nós podemos concluir para essa permissão. Primeiro, os porcos eram animais imundos conforme a lei. Depois, Jesus é criador da natureza e Ele é o proprietário supremo, e Ele assim então tem poder e direito de dispor como Ele quiser da sua criação. Depois ele prova ao mundo inteiro que demônios não são seres mitológicos, mas são seres reais e perigosos, e ainda demonstra a intenção maligna deles e o seu poder de matar 2.000 porcos de uma só vez. Aprendemos ainda que Jesus limita o poder deles ao permitir que eles entrem nos porcos para que não entrem em outros pobres, coitados seres humanos. Aprendemos que os demônios tinham razão ao afirmar que ainda não chegara o tempo do seu tormento. Jesus, ele demonstra aqui possuir toda a autoridade, pois até para atormentarem porcos tiveram que antes suplicar para o Senhor. Vemos que Jesus ele não atende os demônios por eles mesmos, mas para que pela morte desses porcos fosse oferecido aos homens um testemunho de salvação. Depois, a debandada da vara de porcos provaria que os endemoniados foram de fato libertos e foram depois enviados como os primeiros missionários daquela região. Depois, para expor o pecado do amor ao dinheiro daqueles homens, a perda expôs os verdadeiros valores da população local, mostrou que os valores humanos estão distorcidos e que o homem pode amar mais um porco do que um outro ser humano.
A vida humana é sempre mais importante para Deus. O valor humano é superior ao valor de um animal ou de um bem material. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, e Jesus, quando encarnou e morreu como um homem. E ele, sendo homem, era também o Cordeiro de Deus. E como Cordeiro de Deus, foi sacrificado no lugar de toda a humanidade, para restaurar também toda a criação. Por fim, meus irmãos, nós vemos que o Filho do Homem é Deus conosco. Nós cremos nisso de fato? E se cremos nisso, por que vivemos tão timidamente, tão atemorizados? O texto anterior termina com uma pergunta dos discípulos: quem é este? Lá no verso 27. E a resposta agora vem da fonte mais surpreendente de todas, de demônios, falando através desses pobres coitados. Mas como é que nós responderíamos essa pergunta? Meus irmãos, Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, Filho de Deus, o Todo-Poderoso e o único Salvador. O nosso Senhor não é apenas alguém com boas ideias, mas é alguém com autoridade sobre todas as coisas, sobre tudo que o mundo físico e não físico possa lançar sobre nós. Jesus tem autoridade sobre essas coisas. Esse é quem nós podemos confiar todos os aspectos da nossa vida. Meus irmãos, nós cremos ou vivemos como quem crê nessas coisas? Infelizmente existem muitos crentes teóricos, pessoas que sabem as doutrinas, pessoas que conhecem o Evangelho, mas pessoas que não têm relação nenhuma com Cristo. Ele não é o Senhor dessas pessoas, e essas pessoas não são servos desse Senhor. Tiago deixa registrado o seguinte: você diz crer que há um único Deus? Muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo. Os demônios sabem que Jesus é o Filho de Deus e ainda assim continuam sendo demônios. E o puritano Matthew Henry nos traz uma advertência muito dura. Notem que é possível chamar Jesus Cristo de Filho de Deus e ainda assim não ter absolutamente nada a ver com Ele. Será que esse é o nosso caso, irmãos? Em quarto e último lugar, vejamos como aplicar essa doutrina. Esse texto ele nos exorta, e exorta primeiro a confiar em Cristo. Jesus perguntou, lá em Marcos está registrado: qual é o teu nome? E eles responderam: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Uma legião de soldados romanos é composta de 6.000 homens, 6.000 soldados. Então nós podemos concluir pela resposta desses demônios que haviam 6.000 demônios dentro desses 2 homens. Um demônio é muito mais poderoso do que qualquer um de nós, e sendo assim, obviamente, uma legião é muito mais. E aí eu pergunto para vocês: vocês compreendem o poder de Jesus? Compreendem a dependência que nós devemos ter dele, única, exclusivamente dele? Esse agrupamento demoníaco, por mais que fosse numeroso, temeu e tremeu e suplicou diante do Senhor. Eles temiam ser atormentados. Alguma vez você já pensou em Deus como aquele que atormenta? Esses demônios sim, pois eles sabiam que o juízo justo de Deus, em decorrência da sua perversidade, seria o tormento eterno. Aprendamos, meus irmãos, a confiar e a temer única e exclusivamente do nosso Senhor. Nós glorificamos a Deus por um pecador salvo. Note que a destruição da propriedade e não a cura dos homens teve prioridade na opinião dos habitantes locais. Notem que eles foram sensibilizados pela perda de 2.000 porcos, mas não pela restauração de 2 homens. A cura dos endemoniados era uma questão secundária para eles, era um detalhe.
Cristo tinha um sistema de valores. Cristo acreditava que os animais haviam sido feitos para o homem e não o homem para os animais, escreveu Sproul. Ele não considera baleias mais importantes do que nascituros. Os demônios que levaram aqueles homens a um estado de loucura, e eu falo dos endemoniados, têm levado o homem moderno a um estado de insanidade, assim como levou todo aquele vilarejo. Hoje nós não podemos dar uma palmada numa criança, mas nós podemos matá-la ainda no ventre da sua mãe. Muitas pessoas, talvez debaixo de uma legião de demônios, pelos bastidores, ainda querem fazer leis, como já fizeram em alguns países, que o aborto, que eles chamam de aborto para não chamar de assassinato, possa ser feito após o parto. Jesus queria salvar aqueles homens, e uma manada de porcos era um preço muito pequeno para ser pago. Nós encontramos muitos amigos dos porcos que julgam o Cordeiro de Deus. Mas foi Ele como Cordeiro de Deus, que deu a sua vida para salvar homens pecadores e para redimir toda a criação, a sua criação que lhe pertence por direito. Meus irmãos, quantos hoje aqui se importam mais com dinheiro do que com Cristo? Quantos aqui se importam mais com tranquilidade pessoal e conforto do que com o Salvador do mundo? Quantos aqui sentados hoje temem mais perder dinheiro, perder tempo, talvez perder o horário do almoço, talvez perder um passatempo, do que perder o Filho do Homem? Essa doutrina nos leva ao autoexame. Eu farei uma série de provocações e eu espero que o Espírito Santo de Deus use essas provocações para constranger o meu comportamento e o comportamento dos senhores. Vemos primeiro que ninguém podia passar, ninguém passava por lá, todavia foi lá que o Senhor foi, pois Ele não pode ser impedido nem limitado por ninguém. A influência desta legião sobre o homem causava muito risco e temor nos habitantes que evitavam aquela região. Contudo, quando o Santo Cordeiro de Deus aproximou-se, os demônios é que estavam sob risco, porque a pureza do justo primeiro os atraiu para perto e depois os fez implorarem, prostrados, para que não fossem castigados antes da hora. Irmãos, nós devemos examinar as nossas vidas, devemos examinar a nossa pureza. Será que a nossa pureza é uma luz divina que brilha diante dos homens para a glória de Deus? Será que a nossa luz incomoda as trevas que estão por trás dos homens como o sol do meio-dia? Ou ao menos como uma fraca vela que traz um pequeno lampejo, às vezes mais de vanglória e de acusação do que luz do Senhor? Ou talvez nós estejamos numa condição ainda pior, talvez a nossa luz seja tão fraca que ela não seja nem ao menos distinguível em meio a profundas trevas como o mundo se encontra. Ai de nós! Veja, demônios o adoraram, nós não adoraremos? Marcos diz que o endemoniado correu e o adorou. Quantos de nós corremos hoje para a igreja? Quantos vieram adorar ao justo Senhor de verdade? Talvez você tenha vindo por obrigação, talvez o seu desinteresse seja tamanho que você não se importou nem mesmo em dormir tarde ontem, atrasou-se hoje, talvez por isso se encontre sonolento. Talvez os demônios venham com mais pressa aos pés do Senhor do que nós. Eles reconheceram Jesus e o seu poder sobre eles. Como que nós temos reconhecido e adorado o nosso Senhor? Veja, demônios o confessaram, nós não o confessaremos. Eu ouvi certa vez alguém falando que o diabo, ele não é ateu, porque nem mesmo o diabo consegue descer num nível tão baixo.
Spurgeon, ele escreveu o seguinte: os demônios confessavam que Jesus é o Filho de Deus, pois mesmo eles não são tão vis para que neguem a sua divindade. Meus irmãos, é incômodo saber que as primeiras pessoas que tratavam Jesus como Filho de Deus no Evangelho sejam demônios. Enquanto os homens no barco duvidaram que tipo de homem fosse aquele que era Jesus, que até mesmo os ventos e o mar lhe obedeciam, demônios vêm para dizer quem é esse homem. Eu temo que o testemunho do Santo Espírito não tenha sido suficiente para muitos de nós. Mas nós temos o testemunho do Espírito Santo. Nós não precisamos do testemunho de espíritos imundos. Ousaríamos então não confessá-lo? Você confessa que Jesus é o Filho de Deus Salvador? Demônios se prostraram e nós nos manteremos orgulhosos. Note, espíritos imundos estes correram na direção de Jesus e se prostraram. Oh, meus amigos, nós teremos o pescoço mais duro do que aqueles demônios? Ficaríamos nós eretos em nosso orgulho, enquanto até mesmo criaturas condenadas se prostram diante do poder do Senhor? Meus irmãos, a palavra diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. A grande questão não é essa. A questão é, nós vamos fazer isso naquele dia como condenados e humilhados, ou faremos nos dias de hoje, durante a nossa vida? É hoje que nós devemos confessar e nos ajoelhar diante do Senhor. Notem, demônios temeram, nós não temeremos? Seremos nós irreverentes? Um pai da igreja escreveu que a simples presença do Salvador é um tormento para os demônios. Eles sentiram o perigo, pois a presença de Jesus era uma evidência do reino de Deus. E assim aqueles demônios temem e tremem diante daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Hoje, o homem está tão distante de Deus que perdeu o temor. Infelizmente, nem mesmo na igreja nós vemos a devida reverência. As pessoas não se comportam diante de Deus. Jesus não é legalzão, Jesus é o Todo-Poderoso, Jesus não é amigão, Jesus é o Filho de Deus Salvador, Jesus não é alguém que recebemos de qualquer jeito, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tenhamos, pois, dignidade diante do Santo. Demônios submeteram-se e nós não vamos nos submeter, nós vamos desobedecer. Notem, lá em Marcos está registrado o seguinte: sai deste homem, espírito imundo. Aqueles demônios não podiam resistir à ordem divina, mas hoje nós vemos crentes professos sendo ordenados, culto após culto, pelo poder do Espírito Santo de Deus, a abandonar a cidade do pecado, a saírem da sua vida pecaminosa. Mas o que eles fazem? Resistem, dividem-se entre Deus e o mundo. Demônios só podiam agir debaixo da permissão decretiva de Jesus, não como eles queriam. O texto registrado está escrito assim: se nos expulsas, permite-nos entrar naqueles porcos. Sem a permissão do Senhor, nem mesmo porcos podem ser afligidos por demônios. Mas hoje nós encontramos crentes professos que querem fazer aquilo que acham correto. Alguns agem conforme os seus gostos e preferências. Eu posso fazer dessa forma. Não se importam em desobedecer aquele que ousam ainda chamar de Senhor, a qual protesta diante de cada um: por que me chamam de Senhor se não fazem o que eu ordeno? Demônios imploraram: seremos nós que daremos ordens? Hoje há uma estranha teologia que afirma que se nós tivermos fé suficiente, podemos exigir coisas de Deus.
E isso tem contribuído para que aquelas pessoas que já têm uma disposição egoísta e mimada fiquem magoadinhas com Deus e usem isso para se afastarem de Deus. Ai, porque Deus permitiu isso ou aquilo, ou porque Ele não me atendeu nisso ou naquele outro. Prostremo-nos em súplicas diante da sua santa, sábia, amorosa e poderosa soberania. Os porqueiros, mesmo amedrontados, anunciaram Jesus, anunciaram o seu poder e obra a toda uma vila. Nós temos falado a alguém. Infelizmente, há crentes professos que nunca anunciaram Jesus a absolutamente ninguém. Muitos alegam timidez, mas não foi esse o espírito que recebemos, não foi o espírito de covardia ou de timidez, mas o espírito de ousadia. Muitos afirmam não saber o que dizer. Eu não falo porque eu não sei o que falar, não sei o que dizer. Marcos e Lucas registram que o homem liberto recebeu uma ordem de ir falar o que Deus tinha feito em sua vida. Só isso. E ele o fez em todas as 10 cidades. Notem, Jesus não o mandou abrir um seminário. Não mandou dar uma aula de teologia. Será, meus irmãos, que nós não temos nada para falar aos outros sobre Deus e as suas misericórdias para com a nossa vida? Mesmo preocupados com prejuízos, toda aquela vila saiu para se encontrar com Jesus. Não temos nós motivos muito maiores? Nós saímos ao encontro do Senhor, será que somente ao domingo pela manhã? Viemos domingo pela manhã na igreja e depois pedimos para Ele que Ele se retire até a próxima semana, que Ele não nos incomode, que aguarde sem nos importunar até que nós lhe dirigimos a nossa palavra. Irmãos, nós temos experimentado o seu poder, nós temos experimentado a sua graça, nós temos experimentado a sua misericórdia. Será que nós não deveríamos buscá-lo e encontrá-lo todos os dias da nossa vida? Eu vou dar um conselho para os irmãos, como um pai dá para um filho: não saiam da cama, não saiam de casa, não voltem para a cama antes de buscar a face do Senhor. Antes de qualquer coisa, não importa se você acordou atrasado, não importa se você está cansado, não importa se você está com dor, não ouse tirar o seu pé da cama antes de falar com o Senhor. Sob prejuízo, será que nós seguiríamos o Senhor? Estes homens ímpios, eles preferiram suínos do que o Salvador. 2.000 porcos. 2.000 porcos foi o preço deles. Meus irmãos, qual é o nosso preço para nós abandonarmos o Senhor? Quanto que custa para nós abandonarmos o Senhor? Infelizmente, esse tem sido o terrível relato posterior. O mundo tem recusado a Cristo, pois prefere porcos. O que nós temos preferido ao Senhor? Será que a nossa carreira, o nosso trabalho, o nosso conforto, o nosso passatempo, as nossas horas a mais de sono, os nossos cônjuges, os nossos filhos, os nossos pais, dinheiro, posição, poder? Para alguns homens as almas são secundárias em relação até mesmo aos porcos. O que nós colocamos antes das nossas almas? Conforme registrado nos demais evangelhos, aqueles homens pediram para seguir Jesus. Nós desejamos também segui-lo? Nós que estávamos também mortos, presos a uma legião de pecados, nós que também recebemos a vida, também queremos ficar perto e aprender e seguir a Jesus? Ou não, queremos distância? Eles foram comissionados: volte para a sua casa e para a sua família e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como Ele foi misericordioso. Irmãos, nós cremos que somente missionários devem anunciar o Evangelho. Nós esperamos que Deus envie missionários para fazer aquilo que nós não estamos fazendo aonde nós estamos. Indo. Ensinai todas as coisas.
Eles deixaram uma região, aqueles 2 homens pregando, deixaram uma região chamada 10 cidades, maravilhada. Quando foi a última vez que nós deixamos alguém maravilhado por Jesus, pelo nome de Jesus? Será que nós não temos motivo? Será que falta motivo? Será que Jesus não tem feito nada por nós, não tem feito o suficiente por nós? Devemos anunciar aquelas dádivas que Cristo graciosamente nos deu. A graça que nos alcançou é a graça que nós devemos divulgar aos outros. Sendo assim, meus irmãos, essa doutrina nos chama ao arrependimento. O povo da cidade viu em Jesus o mesmo que os demônios viram e sentiram, alguém que era santo e poderoso, e igualmente aqueles demônios, eles não desejavam nada disso. Quando Jesus manifesta o seu caráter santo, essas pessoas ficaram nervosas, porque elas viam que o verdadeiro Jesus não era gentil, manso e suave, aquela ideia popular e atual que se tem de hoje. Ao invés disso, Jesus é o santo de Israel, e confrontado por essa realidade, o povo queria que ele fosse embora. Nós não queremos, estou aqui. E nós, meus irmãos, muitos se achegam a Cristo por interesse, se achegam a Cristo pelos sinais, pelos pães, pelo que podem ganhar. Outros se achegam porque acham que Jesus é maneiro, que é um cara que só fala do amor ao próximo e dividir o pão. Mas o verdadeiro Jesus, ele veio trazer espada, e a sua santidade incomoda tanto a demônios quanto a porqueiros. E nós devemos responder: quem que nós temos sido no teatro de Deus? Arrependamo-nos sem demora. Nós acreditamos que realmente haverá um dia de juízo. Esse dia está no calendário celestial, até os demônios sabem. Deus estabeleceu e não vai cancelar, muito menos adiar esse dia. E nesse dia, Deus julgará o mundo inteiro, julgará a mim, julgará os senhores, julgará os demônios, por meio daquele que foi designado como juiz, Jesus Cristo, Filho do homem. Aproxime-se dele enquanto pode achar. Aproxime-se dele com reverência e coração quebrantado, enquanto ele ainda trabalha como advogado e não como juiz. Muitas vezes e de muitas formas, mesmo os convertidos têm feito coro com os demônios e têm questionado: o que temos nós contigo? Você pode imaginar que hoje Jesus está distante. Você pode imaginar que hoje reconhecê-lo como Deus basta. Pode até achá-lo um homem interessante, mas o que a minha vida tem a ver com ele? Amigo, um dia todos se verão com ele. Jesus tem a ver com toda a sua criação, anjos, demônios e seres humanos. O que nós temos com Cristo é ou uma coisa ou outra, ou uma relação de servos e Senhor, servo e Senhor sendo Salvador e advogado, ou de réus e juiz. Todos temos algo com o Criador e sustentador do universo. Note que toda uma cidade fez um apelo mau e unânime ao Senhor. E o Senhor atendeu aquela oração daqueles homens que pediam a extinção da própria bênção. E eu clamo a vocês hoje, pelo amor de Deus Pai, orem diferente. Ore pedindo que Jesus lhe liberte de toda e qualquer amarra, de todo e qualquer pecado e da morte eterna. Por fim, essa doutrina nos traz grande consolo. Tenha certeza que tudo que o Senhor fez para aqueles homens, Ele pode fazer com qualquer necessitado que buscar nele o seu socorro. Nós muitas vezes desanimamos por causa dos resultados imediatos. Eu orei uma noite, orei 2 noites. Eu falei de Cristo para aquela pessoa. Meus irmãos, o próprio Senhor Jesus foi rejeitado.
Mas ainda que toda aquela cidade tenha suplicado para que Jesus fosse embora, depois, mediante o testemunho desses homens, muitos foram alcançados. Nós devemos pregar, devemos lançar a semente, pois ao Senhor pertence dar o crescimento. O meio é a proclamação do Evangelho, o modo é anunciando o que o Senhor nos fez. Assim, meus irmãos, devemos compreender que ninguém está longe do alcance da misericórdia do Senhor. Nem você, pecador inconfesso, que me ouve hoje e nunca teve nada a ver com o Senhor, clame pelo perdão e socorro. Longe de Cristo você não é nada, longe de Cristo você está morto e condenado. Longe de Cristo o seu destino é igual ao destino daqueles porcos, o abismo. Venha como esses homens vieram, saiam do meio das sepulturas para encontrar a vida. Jesus é alguém tão extraordinário que não permite indiferença. Você pode segui-lo ou ter medo mortal dele, mas não pode ignorá-lo. E o meu clamor hoje é que você siga, não fuja, não ouse mandá-lo embora. Quero falar com você também, crente cansado, que tem lutado contra legiões de pecado. Você também não está além do alcance da misericórdia do Senhor. Clame por misericórdia e por força. O nosso Senhor pode fortalecer os seus joelhos cansados e trêmulos. Ele pode matar verdadeiramente a sua sede. Ele pode aliviar o fardo que lhe tem sobrecarregado por tantos anos. Ainda quero falar que os nossos parentes e amigos, eles não estão além do alcance da misericórdia do Senhor. Clame por estas vidas e testemunhe sobre Cristo para elas. A palavra de Deus afirma que enquanto houver vida, há esperança, e que vale mais um cão vivo do que um leão morto. O mestre foi rejeitado, isso significa que os discípulos também podem ser, mas quem sabe os nossos amigos e os nossos parentes incrédulos não morem nas 10 cidades. Quem sabe é aqueles que rejeitam hoje não se maravilhem amanhã. A salvação pertence ao Senhor, e ela não estava longe nem mesmo daqueles que negaram a permanência de Jesus entre eles. Spurgeon faz uma oração que deve ser a nossa oração: ó Senhor, graças te dou, pois não me deixastes quando eu, na minha condição não regenerada, desejei que me deixastes sozinhos. Atos 17 registra o seguinte: no passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois Ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que Ele designou, e mostrou a todos quem é esse homem, ao ressuscitá-lo dentre os mortos. O objetivo desse texto, meus irmãos, é ensinar-nos a responder: quem é este? Nós devemos extrair grande conforto quando vemos o reconhecimento desses demônios do poder de Jesus sobre eles. Estavam completamente domados. Embora sendo mais poderosos que nós, e sem Cristo, o que seria de nós? Mesmo com todo o seu poder, todo o seu ódio, malignidade, eles são controlados e limitados pela sabedoria do nosso Deus. O nosso Senhor é aquele que domina as forças do mal. Nós somos fracos e pecadores, mas a Bíblia nos ensina no Salmo 110, o Senhor disse ao meu Senhor, o Senhor Yahvé disse ao meu Senhor Adonai, o Senhor Deus nosso Pai disse ao meu Senhor Deus o Filho: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe todos os inimigos e os ponha debaixo dos seus pés.
Como Jesus tem inimigos celestiais e também inimigos terrenos, adversários demoníacos e humanos, a sua exaltação precisava colocá-lo acima dos céus. Todos os seus inimigos, visíveis ou invisíveis, terrenos ou celestiais, estão sob a sua autoridade. E aí, meus irmãos, não é exatamente esse tipo de sumo sacerdote que é necessário para pecadores fracos como nós? Glória a Deus, porque nós temos esse sumo sacerdote. E o objetivo final do texto é que, sabendo quem é este, nós saibamos também que podemos, e não só podemos, devemos temer e confiar apenas nele. A história, que inicia com terríveis trevas e tormentos, encerra-se com luz e com paz. Outrora furiosos, esses homens, sob o poder do diabo, eles ameaçavam, mas agora eles assustam pela serenidade e mansidão aos pés do Todo-Poderoso, anunciando o Evangelho. Onde havia vergonha da nudez, a inquietação dos gritos e o abandono em meio às sepulturas, há agora vestes da justiça do Cordeiro, pregação do Evangelho da paz e maravilhamento em meio a 10 cidades. O espetáculo horrível que o diabo ainda tem manifestado em nosso mundo será um dia completamente dizimado e exterminado pelo Filho do Homem. E até lá, meus irmãos, de um em um, de dois em dois, de 2000 em 2000, de 6.000 em 6.000, o Evangelho vai sendo pregado e o Senhor vai libertando aqueles que estão oprimidos pelo poder do diabo. Nós reconhecemos e glorificamos Jesus como o Cristo de Deus? Ou vamos pedir que Ele se afaste de nós? Volto a lembrar as palavras de Jesus: se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Senhor, venha a nós o teu reino, prepara-nos para o teu reino, e que Deus Pai seja misericordioso conosco por meio de Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Curva a sua cabeça, vamos ao Senhor em oração. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ensina-nos a confiar somente em Ti, a temer somente a Ti. Ensina-nos a proclamar as Tuas obras constantemente. Ensina-nos a depender de Ti em toda e qualquer circunstância. Ensina-nos a abrir mão de qualquer coisa que atrapalha. Ensina-nos a valorizar o Teu nome, a Tua glória, a Tua adoração mais do que qualquer bem material, qualquer dádiva familiar, até mesmo as Tuas bênçãos. Senhor, que a glória do Teu nome seja mais importante para cada um de nós que até mesmo a nossa própria salvação. Que nós vivamos para Ti. Nos ajuda, Senhor, e nos capacita pelo poder do Teu Santo Espírito, porque sozinhos nós não conseguimos. Perdoa a nossa fragilidade. Venha ao nosso encontro. Venha ao nosso encontro e liberta-nos. Venha ao nosso encontro e liberta-nos da incredulidade, da irreverência, da covardia, da timidez. Liberta-nos da apatia, da omissão, das crendices, das idolatrias. Liberta-nos do interesse próprio, do medir as coisas pelo nosso prejuízo. Liberta-nos, Senhor, dessas coisas e faz de cada um de nós pessoas aptas a proclamar as maravilhas e misericórdias que Tu tens feito em nosso meio. E através do Teu Santo Espírito e para a glória do Teu Santo Nome, que nós também possamos deixar as cidades maravilhadas com o Teu ensino. Ajuda-nos, Senhor, é que nós Te pedimos no nome santo de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.